Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula de hoje, nós iremos resolver essa questão aí do Enem do ano de 2019, da prova amarela, tá bom? E do que trata essa questão aí? Essa questão irá tratar exatamente do assunto de função afim. Então, nesse problema, nós iremos encontrar uma função que representa essa situação que vai ser dada aí, tá? E não somente encontrar a função, mas nós também iremos representar graficamente essa situação que vai ser trazida aí no problema, beleza? Antes de mais nada, deixa eu fazer aquele pedido inicial. Eu sei que você se esquece. Ajude esse canal a crescer. E para isso, basta você deixar o teu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Combinado? Se você não gostar da aula, lá no final você tira o like, você tira a inscrição. Belezinha? Vamos resolver o problema? Então, ó, leia comigo. Ele diz o seguinte: o slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências no trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Veja, até agora um monte de linha dessa não fala nada para nós no problema ainda. E aí ele continua. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro abaixo, né? Então, nesse quadro que tem aqui, ó. Então, ele traz aqui o ano, 2013, 2014 e 2015, e aí traz o total de acidentes em cada ano. Em 2013, nós tivemos um total de 1.050 acidentes, em 2014 900, enquanto que em 2015 850. E ele segue. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, ou seja, para os próximos anos, seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. E ele diz o seguinte: com base na situação apresentada, qual é o número de acidentes esperados nessa rodovia no ano de 2018? Minha gente, o que é que nós iremos nos atentar aqui a essa informação aqui que ele diz, ó, essa questão da redução absoluta observada de 2014 para 2015. Como assim, Daniel? Gente, essa redução absoluta é o quanto reduziu de 2014 para 2015. Veja, em 2014 nós tivemos um total de 900 acidentes, enquanto que em 2015 850. Logo, a redução foi de 50 acidentes. Então, o que ele está querendo dizer aí é que de 2015 para 2016 vai continuar reduzindo 50 acidentes. De 16 para 17 vai reduzir 50. De 2017 para 2018 vai reduzir 50. E assim sucessivamente, como ele mesmo fala aqui, ó. É, para os anos subsequentes, o número de acidentes vai ser igual a essa redução absoluta, ou seja, vai ser igual a 50. Então, para os próximos anos, vai continuar diminuindo 50. Então, aqui, minha gente, o problema ele se torna simples, já que ele quer no ano de 2018. Basta a gente completar aqui a tabelinha: 2016, 2017 e 2018. E continuar fazendo essa redução. 850 menos 50 nós iremos ter igual a 800, que aí vai ser o total de acidentes no ano de 2016. 800 menos 50, nós teremos aqui 750, que é o total de acidentes do ano de 2017. E 750 menos 50, nós teremos igual a 700, que aí vai ser o número de acidentes em 2018. E assim, nós finalizamos o nosso problema e achamos a resposta. Letra D. Beleza? Viram como é simples? Mas, minha gente, eu quero chamar a atenção para o seguinte fato. O problema, ele pediu aí em 2018. Foi tranquilo, bastou fazer 3 subtrações aí e nós conseguimos resolver o nosso problema. Mas se ele pedisse, por exemplo, em 2030, quantos acidentes? Um exemplo, tá?
Como é que nós iríamos fazer? Iríamos fazer sempre assim, com subtração? Iria demorar um pouquinho, né? Tendo em vista que no Enem nós temos uma média de 3 minutos por questão. Então nós não podemos demorar tanto assim para resolver, certo? Nós temos que ser ágeis. Então qual vai ser o nosso objetivo daqui em diante nesse vídeo? É exatamente o quê? Nós primeiro achar uma expressão que generalize essa situação, tá bom? E essa expressão vai recair numa função, uma função afim. Por que eu já sei disso de antemão? Porque essa redução que está acontecendo aí é uma redução que está acontecendo igualmente, né? Ou seja, de maneira linear, certo? Então, ela está reduzindo da mesma maneira. Então, eu já sei que vai recair numa função afim, tá? Então, como é que nós podemos chegar nela? Basta a gente olhar para o que a gente fez agora. Eu vou partir daqui do ano de 2014, tá? De 2014, que foi a partir do ano de 2014 que começou a ter essa redução, tá? De 50. Essa redução da mesma maneira, tá bom? Para que vocês possam entender. Então, o que foi que aconteceu? Ó? Em 2014, nós tínhamos 900, tá? E aí, de 2014 para 2018, veja que passam um total de 4 anos. Esses 4 anos, minha gente, corresponde a essas sucessivas quedas aqui de 50, ou seja, reduziu 4 vezes os 50. Então, para a gente achar o valor de acidentes em 2018, partindo aqui de 2014, bastava a gente fazer o quê? 900 menos esse total de vezes, né? Que o 50 vai ser reduzido, que é exatamente 4 vezes 50. E aí nós chegamos exatamente no número de acidentes em 2018. Em cima disso, minha gente, nós podemos criar uma expressão para generalizar isso daí. Como? 900, ao invés de ser 4, vai ser agora um x, onde esse x, minha gente, já vou colocando aqui de lado, ele nos vai representar o tempo, tá? Então, o tempo que passou. Se passar 4 anos, como esse caso aí, né, 2014 para 2018, nós teremos aí exatamente x igual a 4. Então, esse x é o total de anos que vai passar de 2014 até chegar onde a gente quer. Tá? Se for, por exemplo, para o caso que eu falei, 2030, de 2014 para chegar em 2030, vai passar exatamente 16 anos para chegar lá, né? Então, nosso x vai ser igual a 16. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, x vezes 50, o 50 não vai mudar, né? Já que essa redução é a mesma, tá bom? Isso daí igual ao número de acidentes naquele ano procurado. Então, como aqui vai mudar, então chamar de y, que esse y vai se referir ao número de acidentes, tá? Acidentes. Eu tá assim, assim que vocês já entendem que é acidentes, tá bom? Vocês completam aí no caderninho de vocês. Então, minha gente, conseguimos encontrar uma função afim que representasse o nosso problema, né? Que representa, melhor dizendo, o nosso problema. Que se vocês forem lembrar, uma função afim, minha gente, o modelo genérico dela, ela é dada assim, né? Ó, ax mais b. Aqui só precisa de alguns ajustes para ficar igualzinho, né? Esse y seria o nosso f de x, tá? Mas eu vou deixar o y ainda, que depois vocês vão entender o porquê. Igual. Aí aqui a x seria exatamente isso aqui, ó. Menos 50 vezes x. Tá bom? Então o nosso a, né? Nosso coeficiente a aqui, que é o coeficiente angular da reta, é igual a menos 50. E aí depois mais b, que seria o 900, tá? Então nosso b é igual a 900. Então, nossa função afim está aqui representada. Y igual a menos 50x mais 900, tá? Então, por exemplo, se nós queremos saber o total de acidentes lá em 2030, por exemplo, tá? Então, basta a gente fazer o quê? Veja, nós estamos partindo do ano de 2014, como a gente conversou anteriormente. Então, de 2014 para 2030, vão passar exatamente 16 anos. Então, o nosso x vai ser igual a 16. Então, vamos ter que substituir aqui na nossa expressão, assim, ó. Y, que vai ser o total de acidentes lá em 2030, que é o que a gente vai atrás, vai ser igual a menos 50 vezes 16 mais 900. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 50 vezes 16, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5 vai dar igual a 5. E a gente soma 0, 0 e 8, tá bom? Então, menos 50 vezes 16 vai dar exatamente menos 800, né? Porque menos por mais vai dar menos. Então, nós teremos y
igual a menos 800, certo? Mais 900. E menos 800 mais 900, nós teremos y igual a 100 acidentes no ano de 2030. Então, minha gente, olhem aqui como tem uma expressão que generaliza a nossa situação, facilita. Porque se nós fôssemos fazer, como a gente fez aqui, vamos dizer assim, nesse método mais arcaico, para chegar nesse 100, nós iríamos demorar tempos e tempos. Enquanto utilizando uma expressão como essa aqui, rapidex, nós achamos o valor lá em 2030, tá bom? Eu vou apagar isso daqui, minha gente, para nós agora podermos exercitar a construção gráfica, tá bom? A construção gráfica. Nós vamos fazer ainda, né? Perdão, gaguejei. Nós ainda vamos fazer mais um outro problema relacionado a esse daqui, mas primeiro vamos construir o gráfico, tá? Como é que nós construímos o gráfico de uma função afim? O que é que a gente precisa ter? Nós precisamos ter, minha gente, primordialmente, 2 pontos, tá bom? 2 pontos na nossa reta. E esses 2 pontos que eu vou pegar vão ser os seguintes. Então, eu vou colocar aqui uma tabelinha x, e aí vou passar aqui um tracinho, tá bom? Para a gente construir, e y. Mas, minha gente, por que 2 pontos, né? Por conta de um postulado que nós temos que diz o quê? Que por 2 pontos passa uma única reta, tá? Então, por isso que a gente precisa de 2 pontos. Porque, lembre, o gráfico de uma função afim, ela é uma reta, tá bom? Então, eu vou pegar os pontos que são dados da seguinte maneira. Quando x for 0. Então, quando x for 0, vocês vão colocar aqui, ó, x igual a 0. E aí, vocês vão achar aqui que o y é igual a 900. Esse ponto aqui é exatamente o ponto que toca no eixo y da reta, tá bom? Lá do nosso gráfico. E o outro ponto que eu vou pegar vai ser quando o y for 0, exatamente o zero da função, tá bom? Então, aí a gente vai achar o valor do x. Então, basta a gente substituir aqui, ó. Y igual a 0, então nós teremos igual a menos 50 vezes x mais 900. Esse menos 50x eu vou jogar aqui para o primeiro membro, tornando positivo, 50x igual a 900. E aí, veja, o 50 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós teremos x igual a 900 dividido por 50. E aí, ó, esse zerinho divide com esse. 90 dividido para 5, isso vai dar igual a 18, tá bom? Então, x igual a 18. E agora nós temos maturidade para construirmos o gráfico da nossa função. De que forma? Assim, ó, deixa eu colocar aqui os eixos, certo? Então, aqui vai vir o eixo y e aqui o eixo x, tá bom? Então, veja, quando o x for 0, o y é igual a 900. E quando o y for 0, o x é igual a 18. Então, vou colocar o 18 mesmo aqui, tá bom? Beleza. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. O gráfico da nossa função vai ser esse daqui, ó. Basta ligar aqui os pontos, tá? Ó. Basta ligar. Deixa eu até colocar de uma outra cor aqui. Deixa eu colocar aqui de azul, por exemplo. Então, basta a gente ligar esses 2 pontos aqui, tá? E aí, ele vai seguir tanto para um lado como para o outro, tá bom? Tá meio feio, eu sei, mas suponho que aqui é uma reta só, tá bom? Beleza. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, minha gente. Que o nosso gráfico, ele vai apenas, somente, daqui para cá. Apenas. Ele... Nesse caso aqui especificamente, ele não vai se estender para essa situação, tá? Lembrando, o gráfico seria todo estendido. Só que para essa situação específica, ele vai se restringir a apenas isso daqui. Por quê? Veja, quando ele vier aqui para cima, deixa eu até colocar aqui de vermelho para que vocês possam entender melhor, ó. Veja aqui que nós já teremos valores de x negativos, certo? Para isso aqui. Só que o nosso x está se referindo a tempo e não existe tempo negativo. Então, aí para cima ele não vai. E aqui para baixo, minha gente, também não, né? Porque aqui embaixo, apesar de nós termos valores de x positivos, o número de acidentes vai passar a ser negativo. Também não existe menos 10 acidentes, tá? Então, para ir para baixo também não vai ter. Então, veja que, por exemplo, o problema poderia perguntar assim, ó. Depois de quantos anos o número de acidentes estará zerado? Então, a gente vai olhar aqui facilmente pelo gráfico depois de 18 anos. Né? Porque quando chega aqui no 18, né, o número de acidentes é igual a 0, que foi o que a gente fez aqui, né? Y igual a 0, e aí nós achamos o valor do x. Então, poderia ser mais uma pergunta do nosso problema. Veja, para o mesmo problema, já resolvemos 3 questões. A questão do próprio problema, né?
do número de acidentes em 2030 e agora essa outra, que é exatamente o quê? Depois de quantos anos o número de acidentes estará zerado? Depois de 18 anos. Aí poderíamos responder uma quarta pergunta. Que ano é esse daqui? Gente, bastava a gente ver. Se a gente partir de 2014 e depois de 18 anos o número de acidentes estará zerado, então basta você fazer aqui, ó, tranquilamente, 2014 mais 18. E aí você vai encontrar o quê? Ó? 8 mais 4, 12. 2 vem 1. 1, 2, 3, 0 e 2. Ou seja, no ano de 2032, o número de acidentes estará zerado. Beleza, minha gente? Então veja, graças à construção da nossa função aqui, nós conseguimos obter diversas respostas para o mesmo problema de uma maneira fácil. Obviamente, minha gente, para esse problema aqui específico, até eu resolveria dessa maneira aqui. Só que o que eu tô querendo chamar a atenção é para esses outros questionamentos, que dessa maneira aqui vai ficar mais difícil. E aí fica mais interessante você conhecer o quê? A função. O gráfico nem tanto, né? Nem precisava. Eu só fiz o gráfico aqui por questão de conhecimento, tá? O que precisava aqui primordialmente era a função. E lembrando, para fazer a função você precisa de 2 pontos. E aí você escolhe, bota aqui um valor de x, e aí você substitui aqui, acha um valor de y. Coloca um outro valor de x, substitui e acha um outro valor de y. Aqui eu preferi os 2 pontos que estão sobre os eixos x e sobre o eixo y, tá bom? Preferência, tá bom, minha gente? Então, ó, no mesmo problema, respondemos 4 questionamentos. Beleza, minha gente? Então, ó, se você gostou dessa aula, eu volto a fazer aquele pedido inicial. Ajude o canal a crescer. Como eu falei lá no início, isso é muito simples. Basta você deixar o teu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Também peço que, se você gostou dessa aula, que compartilhe com seus amigos, fazendo com que essa aula chegue a cada vez mais pessoas. Combinado? Então a gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!